bem-vindos ao Taça Cheia. Hoje o nosso convidado chama-se Inocêncio das Neves e com ele vamos falar sobre finanças, sobre investimento, sobre empreendedorismo e também sobre educação financeira. Ele é o fundador e presidente do grupo BNS que nos recebe hoje para uma conversa, não avinhada, mas obviamente será uma taça cheia de informação, de educação e também de partilha. Inocêncio, bem-vindo. Muito obrigado, na verdade, bem-vindo você. Mas obrigado mesmo pelo convite, pela iniciativa, já Sim. agora parabenizar pelo conceito e, portanto, espero que essa conversa faça jus, não é, ao nome, né? Taça Sim. cheia, e que seja repleta no fundo, esclarecimentos sobre perspectivas, sobretudo para aquilo que o Grupo BNS pretende fazer, o que nós acreditamos ser oportuno para a economia nacional, para o ecossistema do empreendedorismo de uma forma geral. Exatamente. Mas antes de, ou começando pelo grupo BNS, se calhar aqui eu gostava de perceber o que é que exatamente serviu de gatilho para que tu deixasses a tua carreira de executivo a trabalhar por conta de outrem, mas já em multinacionais inclusive, e decides enveredar para o mercado financeiro, criar um negócio próprio e trilhar o caminho das pedras a ir desbravando ano após ano. Olha, Sebastião, o principal gatilho foi em termos de sentido de oportunidade, de timing, não é? Foi o ciclo de recessões sucessivas que fomos tendo desde 2015, que teve como consequência, refiro a recessão econômica, e que teve como consequência depois um panorama de instabilidade cambial que levou a que se passasse a olhar para os recursos internos, né, com um pouco mais de sentido de oportunidade. Se anteriormente, por exemplo, imaginemos aqui os serviços de consultoria estavam quase que totalmente circunscritos às Big Four, com a desvalorização da moeda, não é? Eles tornaram-se muito mais caros e era expectável que começasse a olhar por oportunidades internamente da parte das empresas, e eu entendi que na altura era a melhor oportunidade para se jogar e colocar-se à disposição das empresas como consultor, constituindo naturalmente uma sociedade uma sociedade de serviços de consultoria, que eu acabou aproveitando essa oportunidade. Mas este foi apenas um gatilho, digamos que circunstancial, porque se encaixa dentro de uma filosofia que vem comigo desde a mais tenra idade. Eu sempre quis contribuir e sabia que, embora estivesse a fazer um percurso profissional em ambiente por conta de outrem, mais tarde ou mais cedo eu deveria ser capaz de contribuir muito mais por via do empreendedorismo. Se lembrar, já não me lembro se foi com o Sebastião que fizemos uma matéria em 2010. Foi com o Ejail. Foi com o Ejail, na Sim. revista Economia e Mercado. E havia sido feita uma pergunta muito similar a esta, em que eu dizia em 2010 que o meu futuro passava por duas letras, HN, Homem de Negócios. E eu sonhava edificar um grupo empresarial que pudesse passar de geração a geração, que pudesse contribuir para a melhoria da vida não só dos meus, mas também dos meus conterrâneos, enquanto angolano, pudesse contribuir para Angola. E passaram-se 9 anos, desde 2010 até 2019, eu decidi então iniciar este percurso. E de lá para cá constituímos várias empresas e todas elas muito low profile, porque são business to business, em termos de modelo de negócios, mas chegou então o momento de darmos visibilidade ao serviço que é mais de B2C, serviços financeiros, sobretudo por conta da corretora de valores mobiliários e agora também a gestora de fundos de investimento. No fundo,
tudo isto se enquadra dentro de uma filosofia muito própria que assenta na necessidade e a vontade de contribuir para o engrandecimento da nossa economia. Todos os negócios estão ligados ao grupo BNS? De uma forma geral, sim, estão ligados ao grupo BNS, Uhum. mas há BNS, exatamente. BNS, mas há uma outra iniciativa que, por conta própria, em nome singular, tem participações societárias, como é o caso da NPay. Ela não faz parte da estrutura de consolidação do grupo BNS, é apenas uma participação societária com parceiros, mas é apenas uma em mais ou menos 8 ou 9 empresas, não é? Porque todas essas outras são mesmo parte da estrutura do grupo BNS. E como é que é gerir 8 ou 9 empresas? Um jovem HN, um jovem Olha, do modelo HN. na verdade, gerir 8 empresas, para mim, que sou gestor de formação e de carreira, não é? Acaba sendo um exercício muito natural, porque as empresas, enquanto estruturas legais, são maioritariamente a personificação jurídica de uma iniciativa que pode estar dentro de outra, mas que, por questões estratégicas, optamos por separá-las juridicamente e que, de facto, enquanto grupo empresarial, partilham sempre recursos. Em outras palavras, vá, por exemplo, imaginar o serviço de consultoria de gestão que é oferecido pela IDN. Uhum. É um serviço de consultoria que envolve gestão de empresas, contabilidade, auditoria de empresas, tecnologia de suporte empresarial. Depois tem outra empresa que é a Block Building Enterprises, que é de consultoria de gestão imobiliária, avaliação imobiliária. Idealmente, nada impede que a IDN fizesse, mas estrategicamente nós optamos por posicionar a Block Building numa outra perspectiva de segmentação, mas que os recursos acabam sendo praticamente partilhados, porque um auditor externo. Estes recursos são operacionais ou refere-se a recursos enquanto faturação? Como é que é? Não, recursos operacionais, Exatamente. colaboradores, por Sim, exemplo. sim. Colaboradores, por exemplo. Embora que neste momento temos 13 escritórios separados, 2 aqui no Belas Business Park e um no Patriota. E é aí onde sim começa a ter alguma complexidade, porque tem que passar tempo em tempo para ver como é que cada um dos escritórios está, o pessoal e tudo o resto. Mas a filosofia de gestão do grupo é de partilha de recursos, como estava a exemplificar. Um colaborador que é efetivo da IDN, enquanto auditor externo, e que tem valências de avaliação patrimonial, quando surge uma necessidade pontual para fazer uma avaliação, por exemplo, imobiliária, nada obsta que a IDN preste este serviço a Block Building, cedendo recurso. O recurso humano é o mesmo, mas a entidade que tiver sido contratada será a Block Building e que, por sua vez, vai subcontratar o serviço da IDN. Portanto, há aqui uma sequência de complementaridade de atividades que facilitam muito a concretização da gestão de grupo. Okay. Portanto, depois tem toda uma estrutura de suporte comum a nível da holding, que é a BNS Gestão e Participações, que efetivamente facilita uma série de serviços como RH, tecnologia, contabilidade, e isto tudo está concentrado num único escritório. Sabe que só para, diria, aligerarmos aqui um pouco o ambiente, a minha pergunta também foi um pouco, tinha uma intenção um pouco provocadora, porque em Angola, né, a nossa realidade mostra que
ao nível da constituição de empresas, há uma prática que se resume muito na constituição de empresas para que elas fiquem hibernadas e depois quando aparece uma oportunidade de negócio faz alguma coisa e depois ela volta a adormecer. É a vossa realidade? Não é a nossa realidade na Mas medida em sabe que que essa é uma realidade. sei que é uma realidade. Nós já tivemos nestas circunstâncias, mas dependendo do contexto em que cada grupo empresarial decide criá-las, nós não fazemos por estes motivos, no sentido de aproveitar oportunidades, não. Existe uma lógica muito clara nestes processos. Por exemplo, nós, ao decidirmos estender os nossos serviços para o setor imobiliário, está muito relacionado ao facto de que tínhamos já em carteira o negócio de gestão de fundos de investimento, dentro do qual nós vamos promover a comercialização de fundos de investimento imobiliário que, para melhor controlo das atividades imobiliárias dos fundos que formos constituindo, sempre em acordo claro nos regulamentos de gestão dos fundos, e os investidores terão aprovado esta premissa, nós optaremos por contratar a empresa imobiliária do grupo para dar suporte na gestão das operações do fundo de investimento imobiliário. Portanto, essa acaba sendo a premissa. Mas, não obstante os fundos de investimento imobiliário ainda levarem algum tempo para que eles possam se concretizar, acreditamos que em 2026 lançaremos o nosso primeiro fundo imobiliário, mas a Block Building tem feito avaliações imobiliárias ao património de várias empresas a nível nacional, que é uma atividade robusta, tem autonomia. Mas no grupo temos empresas que efetivamente dependem ainda do momento mais oportuno para conseguirem escalar. Ok, e então a título aqui de esclarecimento para fecharmos esse bloco, para que serve, afinal de contas, uma sociedade gestora e corretora como a BNS, do ponto de vista geral? Sim. Bem, ambas são instituições financeiras ligadas ao mercado de capitais, e uma, no caso, a corretora de valores mobiliários, é, no fundo, o agente de intermediação que facilita os investidores, de uma forma geral, a terem acesso aos produtos financeiros. De lei e também pelas melhores práticas internacionais, os investidores não devem ter acesso aos produtos emitidos pelos emitentes diretamente, tem que passar por um agente de intermediação enquanto instituição financeira, e no nosso ordenamento jurídico esta atividade é exercida pelas sociedades corretoras de valores mobiliários e as sociedades distribuidoras de valores mobiliários, que substituíram os bancos no exercício dessa atividade. Portanto, nós entendemos que o mercado precisava de uma entidade como a nossa, como a BNS, mais jovem, mais independente de estruturas grandes, como são algumas entidades detidas pelos bancos. Então decidimos colocar à disposição do mercado a BNS, corretora de valores mobiliários. Qual é que é a vantagem dessa independência a que te referes? É a desburocratização, os processos de tomada de decisão num grupo empresarial em que tenha um banco, por exemplo, é muito mais lento, porque acaba tendo a necessidade de estar alinhada à estratégia do banco enquanto o carro-chefe do grupo. Portanto, quer em termos de sentido de oportunidade de lançamento de determinados produtos, tem que estar sempre alinhada à estratégia do banco, na gestão de liquidez do banco, uma série de questões que as empresas do grupo em que o banco está, enquanto maior partícipe, têm que estar acauteladas. No nosso caso, não.
nós olhamos exclusivamente para a necessidade dos nossos clientes, estruturamos a solução sem ter que olhar para uma estrutura muito grande que depois tem vários níveis de aprovação. Nós aqui não, somos muito mais simples, muito mais leves, muito mais rápidos, também naturalmente por força do estágio de desenvolvimento em que estamos, né? Estamos a começar. Entretanto, temos depois a gestora de fundos de investimento, que é que é uma entidade que está envolvida na gestão de recursos de terceiros, gestão de património, que diferente das corretoras, que Faz a se calhar intermediação. faz a intermediação Uhum. entre os investidores e os emitentes, hum, a gestora de fundos cria produtos chamados fundos de investimentos, também conhecidos por organismos de investimento coletivo, e emite instrumentos. Esses instrumentos fazem parte dos fundos de investimentos, chamam-se unidades de participação. Então, a gestora pode contratar uma intermediária, por exemplo, uma corretora. No nosso caso, a nossa gestora contratou a nossa corretora para comercializar as unidades de participação dos nossos fundos. E quase todos os players do mercado fazem isto. Contratam várias corretoras e distribuidoras para comercializar fundos de investimento. Então, o que é que são os fundos de investimento? São veículos de investimento coletivo em que a gestora identifica uma oportunidade no mercado, por exemplo, a oportunidade de se construir um centro comercial ou um shopping, por exemplo, nos Ramiros. É um projeto que, em termos de oportunidades imobiliárias, faça sentido para a gestora. Ou, se quisermos ser mais próximos da realidade atual, uma oportunidade de construir um galpão, uma série de galpões de logística, armazéns, nos arredores do aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. É uma oportunidade real, não é? Por causa da movimentação de carga. Então, o que é que a gestora faz? Ela estrutura um fundo de investimento imobiliário aberto ao público em geral e comercializa. Então, e o mercado, temos aqui essa oportunidade para construirmos inúmeros armazéns. O fundo está avaliado em 10 milhões de dólares ou 30 milhões de dólares. Tragam os vossos recursos e nós vamos, em coletivo, facilmente por estar aberto a muito mais gente. Um traz 100 mil kwanzas, outro traz 1 milhão, outro traz 100 milhões, outro traz o terreno. E este exercício de junção de interesses do coletivo sob gestão de uma entidade profissional que entende de gestão de dinheiro vai facilitar a concretização destes 20 milhões de dólares. Então, fecha-se o fundo, fecha-se a comercialização do fundo e temos aí os 20 milhões de dólares. E depois contrata-se o empreiteiro, contrata-se o fiscal, contrata-se o perito avaliador imobiliário, contrata-se o auditor e constroem-se então os armazéns. Depois, inicialmente o fundo estará avaliado em 20 milhões, não é? Que são a soma dos tantos milhões de dólares em kwanzas, se quisermos, né, recebidos do público, mais um ou outro o terreno que pode ter sido entregue como parte do capital do fundo, que podemos estimar uma avaliação de 1.000 milhões de kwanzas, por exemplo, 3 hectares, e no princípio isto tudo estará avaliado em 20 mil milhões de kwanzas, ou se quisermos 20 milhões de dólares. E teremos lá, digamos, 10 armazéns. O fundo depois começa a comercializar esses armazéns. Por estar ao lado do aeroporto novo, pode comercializar cada armazém, vamos lá dizer, em 10 armazéns a 3 milhões de dólares cada. Então o fundo consegue vender. Isto é uma ideia de negócio, né? É uma ideia real de negócio. Uma ideia real e de negócio. consegue capitalizar o fundo de 20 milhões para 30 milhões. Esses 30 milhões de dólares que estamos aqui a estimar uma margem bruta de mais ou menos
50%, assim, teoricamente, não é? É rendimento dos investidores. Isto pode E onde é que está o ganho do fundo? O fundo, em bom rigor, é dos investidores. O Sim, ganho do gestor, sim. neste caso, presumo que Sim, sim, queria sim, saber sim, do sim, gestor. exatamente. Yeah. Tanto da sociedade gestora, Gestora enquanto promotora do exatamente, do fundo produto e de tudo. investimento. É isso que eu Yeah. quis dizer. Então, a gestora normalmente ganha uma comissão de gestão por gerir este dinheiro e tem. Quais são as margens Olha, de forma de uma percentual? forma geral, a nível global, costuma-se considerar uma comissão fixa anual de 2% do valor global do fundo. No primeiro ano pode ser 2% de 20 milhões, quando a obra toda terminar o fundo pode se valorizar para 30 milhões, por exemplo. No segundo ano serão 2% de 30 milhões. Esta é a componente fixa da remuneração, mas o promotor, que é o gestor, também pode dizer, entretanto, Uhum. também quero ter uma comissão variável se eu bater, por exemplo, a margem de 50%. Sobre a margem, eu quero ganhar mais 10%. Se os investidores entenderem que está tudo bem, vão subscrever ao fundo e o gestor vai fazer de tudo e mais alguma coisa para Para bater a atingir margem essa de margem. 50%, porque vai ganhar mais 10% sobre. Portanto, A arrecadação. a arrecadação do gestor é mais neste sentido, né? Sim. Comissão de gestão, que pode ser comissão fixa ou uma comissão variável em função do desempenho do próprio fundo. Como é que o dinheiro passa pelos mercados financeiros e chega, portanto, como é que o dinheiro que passa, né, pelos mercados financeiros chega de facto às empresas e aos projetos e às pessoas? Ou seja, diz-se que o dinheiro não dorme, Exatamente. né? Mas para muitos de nós o dinheiro é uma coisa de distante. A gente pega numa moeda, Pois, numa nota de kwanzas e paga com cartões e pois, etc. Mas não percebemos um pouco da mecânica do dinheiro. Se tivesse que explicar isso aqui a uma pessoa que não tivesse a mínima compreensão dos mercados financeiros. pois. Pronto, o beabá Uhum, do dinheiro uhum, no que a atividade financeira diz respeito é o seguinte: o dinheiro, para simplificar, só uhum. já assim de uma forma mais geral, Sim. é que ele é gerido preferencial e legalmente por instituições financeiras que exercem várias funções, entre as quais a de fidúcia, não é? Que é de proteger o valor do património das pessoas, a responsabilidade de poupança e de criação de moeda que legalmente é do Banco Central, mas que depois tem mecanismos próprios para as instituições financeiras também criarem diferentes níveis em termos de agregados monetários. Mas, na prática, isto passa pelo seguinte: no mercado tem agentes excedentários que têm dinheiro a mais, que não precisam hoje, e tem agentes deficitários que precisam muito mais do que o que têm. Então, o agente de intermediação pode ser o banco, pode ser a corretora, pode ser mais ou menos a gestora também, cria produto para facilitar esta transferência de recursos do agente sedentário para o agente deficitário. Como? Vou dar o exemplo do banco. O banco começa a sua atividade e chama as pessoas, convida as pessoas a fazerem depósitos Sim. a prazo, por exemplo, de 12 meses, a taxa de 10%. Okay? Então, Sebastião e mais outras pessoas vão aplicar cada um milhão de kwanzas, a taxa de 10% que receberá no final de 12 meses. O banco recebe todos os dias agentes deficitários que precisam de 500 mil kwanzas, de 200 mil kwanzas, de 1 milhão e que precisam de crédito, não é? Então, o agente deficitário, que é o cliente do banco, vai e pede crédito de 200 mil kwanzas. Então, o banco já tem 1 milhão de Sebastião, que se compromete a remunerar depois de 12 meses a taxa de De 10%. 10%.
Então, o gestor bancário tem que gerir esta liquidez de maneiras que o escalonamento no tempo não vai colidir com a data de reembolso mais os juros. E quando o André chegar e pedir 1 milhão, eu, enquanto banco, não lhe vou dar. Porque só tenho aqui garantidos 1 milhão, sem considerar ainda as reservas obrigatórias e tudo, de uma forma geral. Então, o cliente que pedir 200 mil kwanzas e outro 300 mil kwanzas, já se foram 500, e outro vai pedir também 500 mil kwanzas, eu posso transformar esses 1 milhão de kwanzas em 2 milhões. Como? Vou conceder crédito aos outros três que me pediram a taxa, por exemplo, de 20%. E eu me comprometo a dar ao Sebastião de volta 1 milhão e 100 mil kwanzas Exato. no fim de 12 meses, mas efetivamente terei recebido, quer seja em 3, 6 ou 9 meses, o importante é que seja preferencialmente antes do 12º mês, os clientes que terão recebido esse 1 milhão a crédito terão trago no cômputo geral 2 milhões, por exemplo, tá vendo? Terão trago 2 milhões e o banco terá criado mais 1 milhão. Esse 1 milhão é, em princípio, uma margem financeira do banco, terá ganho 1 milhão, com 1 milhão do Sebastião, deduzidos os 100 mil de juros que tu vai remunerar. Então, o banco consegue ganhar 900 mil. Então, a transferência de recursos dos agentes excedentários para os agentes deficitários é a atividade básica dos bancos enquanto veículos de transferência e alocação de recursos e criação de riqueza. Tudo baseia-se na premissa de que todos confiam no sistema, de que todos vão cumprir com os prazos e tal. Então é assim que basicamente este processo funciona. Tal como falo de um processo de captação de depósito para concessão de crédito, também acontece num processo de expansão empresarial, em que a empresa, por exemplo, quer abrir uma nova fábrica na província de Benguela e os donos da empresa estão desprovidos de recursos adicionais para esse efeito e decidem emitir novas ações e recorrem ao mercado para captarem novos investidores, fazendo o que? Uma oferta pública de ações. A empresa vai se colocar na condição de agente deficitário, diferente de ir a um banco pedir empréstimo, vai à bolsa de valores fazer a abertura do capital. E aí o agente de intermediação, diferente do setor bancário, será uma corretora de valores mobiliários, uma distribuidora, as duas juntas, estruturam a operação, como acontece agora com alguma frequência, as chamadas ofertas públicas, e metem à disposição dos novos futuros acionistas essas ações para captarem, por exemplo, a fábrica terá ficado avaliada em 5 milhões de dólares. Em função da reputação, a credibilidade e as projeções, os investidores poderão responder positivamente a essa oferta e colocarão então mais 5 milhões à disposição da empresa. Portanto, o sistema financeiro faz essa magia de transferir os recursos de quem tem a mais para quem tem a menos e precisa, sob a premissa de que haverá compensações para quem assim proceder, caso quem investir. Ok. Ainda se pensa que só investe quem é rico. E a explicação que deu, que é muito clara, leva-nos aqui também a pensar um pouco naquilo que a gente até ouve dos educadores financeiros que nos dizem, que nos alertam para o risco de excessivo endividamento e a necessidade de nós pouparmos 10 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, ou 100 mil kwanzas, ou 1 milhão de kwanzas mês, em vez de irmos ao banco e pedir logo 100% do capital que precisamos para um determinado investimento, pouparmos nós, ir ao banco para pôr 10% desse valor. Exato. Para o Inocêncio, é mito ou realidade que em Angola quem investe é rico? Olha,
Mais ou menos. Que é Mais ou está mais para menos. menos? Está mais para mito ou para realidade? Está mais para a realidade, tendo Ok. em conta a estrutura de distribuição de renda do nosso país, não é? Porque há um excesso de concentração de rendimento no topo da pirâmide e depois a base da pirâmide praticamente vive para comer. Então, esta é a estrutura que eu vislumbro no nosso mercado. A classe média emergente que víamos tendo até 2015, 2016, praticamente foi destruída ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, hoje, falar em classe média em Angola é um pouco difícil. Temos quantidade residual de pessoas que estão nesta categoria. Prontos. Entretanto, temos muita gente, temos alguma gente com muito dinheiro e muita gente sem grandes recursos. Por isso é que nota-se que é muito mais visível as pessoas que têm muito dinheiro estarem no mercado financeiro em Angola, porque efetivamente a grande maioria das pessoas está a lutar para sobreviver, não é para comer. Mas não é esta a premissa. A premissa é que, e é aí onde entra o mito, a parte do mito sobre este tema, sobre esta questão, é que a premissa é que para que exista investimento é necessário que haja poupança. E a cultura de poupança não está de todo relacionada à quantidade de dinheiro que se ganha, à quantidade de rendimento. Então, independentemente da situação econômica em que se encontre, salvo exceções muito próprias, quando as pessoas estão a viver abaixo da linha da pobreza, falar de poupança, eu penso que Irrisório? yeah, não faz É muito ilusório, sentido. desculpa. Não faz Uhum, muito sentido. uhum. Mas quando se passa desse nível, é importante que as pessoas mesmo desenvolvam a cultura de poupança, porque a poupança é o que resta, bem, não é o que resta do rendimento depois de consumirmos, é uma forma de dizer. Uhum. Mas a poupança pode ser dita também como sendo o que se reserva do rendimento para consumirmos amanhã. Tá? Ganhamos 10 mil kwanzas, temos que desenvolver a cultura de poupar pelo menos 1000 kwanzas, 10%, ou 15 kwanzas, 1500 kwanzas, 15%, e vivemos o consumo corrente, o consumo de hoje, com 8500 kwanzas. Então, tendo esta cultura, aí sim, o que é que nós vamos ver? O nosso sistema financeiro, de uma forma geral, vai crescer muito mais, porque estas poupanças não ficam no garrafão, em sociedades modernas, ficam em depósitos nos bancos. Ok? E não estamos a falar de depósito à ordem, estamos a falar preferencialmente em depósitos a prazo, num contexto angolano, porque noutros contextos ficam ou em fundos de pensões ou em fundos de investimentos, e são estes produtos que depois são utilizados para financiar atividades de longo prazo. Então, dito isto, eu penso que no nosso contexto angolano há sim alguma margem para as pessoas conseguirem participar dos mercados financeiros sem serem necessariamente ricos, mas tirando aquela franja que Uhum, fiz uhum. referência, né? Mas efetivamente há muito mais presente, está muito mais presente nos mercados financeiros, sobretudo os investidores institucionais. Dar nota que não estamos a falar só de pessoas singulares, estamos a falar mesmo de pessoas coletivas, sobretudo instituições. Os maiores detentores de recursos no nosso país não são, no mercado financeiro, não são efetivamente pessoas singulares, investidores singulares, são investidores institucionais, como os próprios bancos, que são os principais fazedores do mercado. Algumas instituições, como o Instituto Nacional de Segurança Social, e outras instituições seguradoras, são
entram no leque do que se pode chamar de market maker, né? São os fazedores do mercado. Mas isso é muito mais, A liquidez é muito elevada e, é muito portanto, é elevada e a necessário liquidez é ter os recursos protegidos até, né? exatamente. Mas isso também demonstra que nós temos aqui um grande desafio a fazer ao nível da literacia financeira. E a abordagem há uns anos de literacia financeira estava de alguma forma, esta é a minha percepção, elitizada. De repente começou-se aqui a descer do ponto de vista de target da informação, até porque foi também se massificando primeiro as ferramentas de acesso ao Os dinheiro, serviços financeiros de uma exatamente forma aos serviços geral. financeiros, tanto enquanto ator do mercado, quais é que achas serem os principais desafios portanto, as oportunidades que existem, até para instituições como a BNS, que também pode ter aqui um papel ao nível da literacia financeira? Olha, a literacia financeira, de uma forma geral, é um tema que se enquadra no âmbito mesmo do próprio processo de alfabetização dos cidadãos, não é? E enquanto parte de um processo de ensino e aprendizagem, eu tenho a convicção que deve ser um processo permanente, que deve fazer parte das estruturas curriculares no ensino geral, se preferível até no ensino de base, já, portanto, esse deve ser um processo permanente. Agora, tem um tema que nem sempre é explorado, que eu vou observando um pouco mais, depois de ter visto num debate um especialista, o Dr. Augusto Batista, que é, por acaso, líder de um grupo similar à BNS, a Oase Investment, num debate televisivo, e ele disse: pai, esse tema de literacia financeira tem um pouco a ver também com a necessidade ou com a capacidade dos próprios produtos financeiros resolverem os problemas reais das pessoas. Ok. Se os produtos resolverem os problemas reais das pessoas, as próprias pessoas vão se esforçar para aprender. Tá vendo? Então, e eu começo a pensar diferente. Faz sentido, sabe que eu faço parte da estrutura que lançou a NPay, que se bate muito por questões de falta de literacia financeira para que as pessoas possam aderir aos pagamentos móveis. Mas depois começa-se a refletir que talvez se os pagamentos móveis trouxessem uma componente que realmente adicionasse valor efetivo à vida das pessoas, as pessoas por si só fariam um esforço natural para aderirem a esse serviço porque teriam um valor. Tá E já vendo? achou qual é que podia ser esse valor acrescido? Já, claramente que as pessoas querem empréstimo, querem financiamento, querem crédito. Este é o principal fator que falta na oferta, tá? Porque, por exemplo, as carteiras digitais fazem o que hoje? Carregamento, tipo depósito, não é? Sim. Transferência, pagamento no comerciante, com QR Code, com transferência pelo número de telemóvel e tal, transferência de um agente para outro, grosso modo, pagamentos ao Estado, pagamentos Dos serviços instantâneos de de serviços públicos. telecomunicações. Portanto, tu olhas para esta oferta, existem inúmeras alternativas. Então, não há um valor a agregar de facto para os cidadãos que lhes motive a aderirem a isto em massa. Eu não acredito que foi necessário muita literacia financeira para as pessoas adotarem o levantamento sem cartão. Não me lembro de ter visto campanhas massivas para as pessoas, até é meme, né? A tecla 8 é um exemplo do que a literacia financeira e o valor acrescentado diz respeito em termos de binômio. Não me lembro
de campanhas muito estruturadas e muito recorrentes para as pessoas adotarem o Multicash Express. Portanto, o Banco Buy, a dada altura, testou, acho que era Adianta Já. Eu quis tocar no assunto, inclusive E quis aí, falar só de uma instituição financeira. Há uma instituição financeira, não, mas sim, mas sim, agora que falas é o assim, o Banco BAE, Buy, é o não é? Banco BAE, E as lembro-me pessoas, de quem não ter aprendeu? sentido, e Tá lembro-me vendo? de ter sentido, eventualmente, claro que uma voz autorizada dessa instituição poderá falar, mas eu lembro-me de ter sentido um crescimento de pessoas que eu conhecia, portanto, um crescimento da utilização Uhum. dos serviços dessa instituição junto de pessoas que eu conhecia, porque Também. falava-se Yeah. e dizia, "Epá, eu ainda não tenho conta, eu vou abrir, depois Yeah. tinha que ficar Yeah. 3 meses Não, este é outro produto. Estou a falar de um daquele produto que de dava para 20 mil, 50, depois 50 mil, 20, quase assim que. exatamente. Yeah, estou a falar deste em que eu acredito e eu vi pessoas iletradas a se esforçarem para terem o buy direto. Por quê? Porque tinha a possibilidade de fazer um pedido de crédito instantâneo, tá vendo? É sobre isto, quando falamos de Agora literacia está inativo. financeira, agora está inativo. A verdadeira literacia financeira, acho, eu hoje acho, props para o doutor Augusto Batista por ter servido de gatilho, passa efetivamente por entregar aquilo que a demanda exige. A distância entre a literacia financeira e a inclusão financeira está no valor que o serviço financeiro vai agregar às pessoas. Enquanto existir um desfazamento entre a oferta de produtos financeiros e a demanda de produtos financeiros, vamos ter problemas de inclusão e literacia financeira. É óbvio que há outras variáveis que constituem obstáculo, barreira para que a inclusão seja um pouco maior, mas eventualmente essas variáveis como documentos de identificação, acesso à internet, e não menos importante a alfabetização, não é? A alfabetização, eventualmente, eu acredito que as pessoas movem-se pelo dinheiro, tá? Eu penso que as pessoas só não têm noção do quão os nossos atos são monetizáveis. O exercício de acordar, um, o exercício de Sim, acordar sim. e sair é tudo sobre questões que depois terminam em dinheiro. Dinheiro move realmente tudo. A necessidade de aprender no final do dia, aprender a ler, a escrever, no final do dia, está associada a uma necessidade que termina em dinheiro. Quase que na pirâmide das necessidades, Do topo à base base. é o dinheiro. Se quisermos dizer de outra forma mais filosófica, vamos dizer que é o materialismo que move o mundo. Não é? É uma perspectiva meramente filosófica que, pronto, depois podem existir várias perspectivas do debate filosófico sobre questões de materialismo, idealismo e coisas do gênero, mas no fim do dia a minha percepção filosófica da vida Então hoje veste como uma pessoa meramente material. não, é aí onde eu queria chegar. Agora, Hoje a minha percepção filosófica já não me permite resumir a realidade só ao materialismo, porque ele não é um produto isolado da natureza, nem mesmo ao idealismo, porque ele não é um produto isolado da natureza, como, por exemplo, filósofos como Karl Marx defendiam no século XIX e que configurou muito do pensamento filosófico, configurou muito, influenciou muito o debate do pensamento de filosofia econômica, economia política do século XX, se éramos mais materialistas ou idealistas. Portanto, hoje o pensamento humano evoluiu um pouco mais e eu particularmente penso que são duas faces da mesma moeda e são indissociáveis. Portanto, o mundo é tão materialista quanto idealista, tá? Mas que
em momentos específicos dentro da cronologia, o denominador comum vão ser as Não, mas necessidades. isso é basicamente o capitalismo. Não só o capitalismo, e até podia falar de outras questões sobre o que é o capitalismo, mas não é o fórum mais adequado. Sim. Tem opiniões muito próprias também sobre os sistemas econômicos, os modos de produção, mas são questões mais de economia política, de filosofia, que não gostava de trazer neste debate, nesta conversa, mas as necessidades é que movem o mundo e quase todas as necessidades são resolvidas com recursos que passam por dinheiro, Direto ou indiretamente. direto ou indiretamente. Agora, a forma como o dinheiro vai se revestir é que vai ter diferentes nomes. Mas se quisermos mesmo Se calhar encontrar devia um ser aqui denominador mais comum, provocador. sim, O dinheiro traz ou não traz felicidade? definitivamente traz. O dinheiro traz muita felicidade. Só que o dinheiro tem diferentes ascensões. As pessoas, quando debatem se o dinheiro traz ou não felicidade, limitam-se a olhar para o papel moeda, o dinheiro, papel. Mas o dinheiro não é só isto. O dinheiro é um conceito, é uma ideia que depois se concretiza hoje por cartão de plástico, se concretiza hoje por moedas criptográficas, se concretiza hoje por moedas metálicas, por moeda de papel e até mesmo se concretiza com palavra. Tá? Então, estas diferentes formas do dinheiro se apresentar, de se revestir, efetivamente resolvem quase todos os problemas. Aliás, Consideras-te uma pessoa feliz? eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Posso fazer aqui aquele exercício filosófico? O dinheiro traz felicidade. Yeah, O Inocêncio das Neves considera-se uma pessoa feliz. yeah, O Inocêncio das Neves tem dinheiro. yeah. Assim mesmo. Assim mesmo. Recordando aqui aquela entrevista de 2010, e eu disse e reitero, né? Que chegamos a pensar que o dinheiro traz problemas. Na verdade, é a falta de dinheiro que traz problemas. As guerras e tudo, falta de dinheiro. As pessoas vão atrás das coisas, vão atrás das soluções, no final do dia, para resolverem problemas. E os problemas que não são só de caráter econômico, podem depois ser categorizados problemas sociais, problemas de saúde, né? Educação, que entram já no âmbito dos problemas sociais, acabam tendo quase todos eles na solução mecanismos que passam pelas soluções econômicas. Então, diz-se que o econômico sobrepõe o cultural, por exemplo. É um pouco difícil discutir isto só no âmbito de uma esfera, por exemplo, econômica, política, sociológica ou psicológica. Por isso é que eu gosto de olhar para esses temas mais na perspectiva filosófica. Portanto, quando tivermos que discutir essas questões na perspectiva filosófica, muito provavelmente teremos compreendido melhor o quão rico todos nós podemos ser, tá? Quão rico todos nós podemos ser, e teremos nos questionado de forma muito mais propositada as perguntas cujas respostas resolveriam mais rapidamente os nossos problemas. Quando me pergunta se eu sou rico, tendo em conta essa perspectiva lógica, não é? Sim. É naturalmente baseada a minha resposta na avaliação filosófica do que é o dinheiro. Sim. Portanto, se me perguntar quanto é que eu tenho de numerário em liquidez, que é a unidade de medida para a grande maioria das pessoas, provavelmente, quase certamente que não terei entrado sequer na lista dos milionários. Longe disso. Tá? Mas se me perguntar, por exemplo, quanto valem as minhas empresas, a conversa já é outra. Tá vendo? Se me perguntar, por exemplo, ou seja, se eu decidir vender as empresas, tá vendo?
são produtos, Sim, sim, tá? sim, São sim. produtos. Decidi vendê-las, quando digo produto, no sentido de comercializável, Sim, não sim, sim, de sim. comercializável no mercado comum, não Sim, é? sim, sim. Mas no Mercado mercado financeiro. financeiro, garantidamente que o número sairia, ou podia ser de 10, 30, 100 vezes mais do que o numerário. E isto está intrinsecamente ligado não só às ideias sobre as quais essas estruturas foram montadas, mas, sobretudo, a mobilização dos recursos que fazem com que eles sejam realizáveis. Tá vendo? Por isso é que nos mercados financeiros avaliam-se as empresas como, por exemplo, a Apple deve estar agora na casa do market cap a nível dos 3 trilhões ou acima disso, salvo erro, já não vejo isto há algum tempo. Mas se for-se olhar para o balanço do banco, da Apple, em termos de disponibilidade nas contas bancárias, não tem isto, não tem 3 trilhões. Se calhar nem 500 milhões de dólares tem. Se tanto pode ter 400 bilhões, desculpa, de dólares No caso, são 1.000 milhões em Angola. em Angola. Aham. Não, são No também, caso aqui da nossa. da moeda também são bilhões, com os novos números, a forma de Não, nós temos chamarmos cá uma também, nomenclatura dos números os aprovada pelo números Ministério das grandes. Finanças, que Yeah, para os americanos é o trillion. yeah. É, É é- o billion cá. exatamente, É exatamente, o billion. exatamente. É o billion K. E Yeah, os bilhões são os 1.000 milhões aqui. exatamente. Uhum, Então, é nessa perspectiva, e essa malta, primeiro mundo, só aqui o termo, uhum, já tem essa percepção filosófica a long time ago, uhum. tá vendo? Então, e isto se refletiu também na forma dos praticantes de mercados financeiros avaliarem, por exemplo, o valor das empresas. O valor das empresas hoje já não é medido só pelo patrimônio efetivo que ela tem, é medido também pelo potencial de valorização que ela tem. E é nesta perspectiva onde eu acredito que sim. Sim, e essa tua abordagem faz-me aqui voltar ao início da nossa conversa, em que ah, perguntei sobre. Perguntei-te, para ser mais direto, sobre o gatilho que tiveste e, portanto, fizeste este percurso nos últimos 6 anos. Ah, e o percurso empreendedor também diz muito sobre o perfil de investidor que as pessoas são. E esse perfil do investidor também depende de quem o investidor se faz acompanhar. E enquanto jovem, nesses últimos 10 anos, creio que também tenha sido o período, 10, 15 anos tenha sido o período em que tu constituíste família, sendo muito mais Exatamente. direto. Yeah. Como é que fizeste a gestão aqui do sonho pessoal com o sonho familiar? E até que ponto é que houve conflito ou houve interajuda para que chegassem até onde Não, estão hoje? eu tive a felicidade. Sabe quando se diz que a sorte acompanha os audazes? Sim. Yeah. Isto se aplica perfeitamente no meu caso. Porque eu sempre fui audaz, no sentido de assumir riscos e ir atrás das soluções, e as coisas nem sempre correm muito bem como a gente perspectiva, mas quase sempre, no meu caso, correram bem. Eu vou dar o primeiríssimo exemplo. Em 2008, 2009, eu estava na Sonangol, USA, e não me revi no processo, não me revi na atividade. Estava no transporte de petróleo bruto. E na altura, a minha esposa era a minha namorada, em 2009, e eu liguei, parti do navio e disse: eu vou abandonar isto. Não estou feliz aqui, acho que não é o sítio que eu quero estar. Eu só preciso de apoio de 3 pessoas: da minha mãe, do meu pai e da minha namorada. Se estiverem comigo, tá tudo bem. E eu tive este apoio. Em 2009, rescindi o contrato, voltei para Angola, comecei a procurar alternativas e em 2010 entro para a BP. A vida melhorou substancialmente. Constituímos família em 2011, 2012, 2015. Tive outra oportunidade, outro momento. Pá, já estou satisfeito no setor petrolífero.
agora vou para o setor financeiro. Fui para o banco. Não era a mesma coisa que na BP, na petrolífera, mas era algo que eu precisava e eu tive este apoio de novo. Depois, em 2019, eu estava satisfeito, sentia-me realizado profissionalmente e decidi, não, agora é o momento para fazer as empresas. Dando nota de que a minha ida a Sonangol tinha sido numa perspectiva de encaixar o mais rápido possível algum dinheiro para iniciar a empreender. Mas estando lá percebi que teria dado muito mais volta, ainda tinha que ir a UK, depois tinha que navegar um pouco mais, porque era um processo de formação de job, navegação marítima, e o percurso teria levado um pouco mais de tempo do que aquilo que eu previa, e achei que estando em terra, em Angola, conseguiria mais rapidamente mobilizar esses recursos e, mais do que isso, aprender como gerir as empresas grandes estando dentro delas. E a facilidade que eu encontrei, ou seja, o mecanismo que eu encontrei para facilitar o processo foi partilhar os sonhos com a esposa, na altura, né, com a namorada, fazer com que o sonho passasse a ser dela também, e isso passava por assistir filmes sobre negócios, partilhar livros que eu lia, fazer com que ela entrasse, não é? E isso tudo facilitou. Naturalmente que as mulheres são muito mais conservadoras pela natureza mesmo, sobretudo materna, e acaba ajudando muito, do tipo como um travão para determinadas decisões, porque És muito mais eu impetuoso. sou muito mais impetuoso, eu sou muito mais propenso a assumir riscos para ir à busca de ganhos maiores, naturalmente. E é essa a natureza da vida. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. E felizmente a minha esposa acabou interiorizando o meu sonho e em todos os momentos esteve aí comigo. O momento que eu posso considerar que foi o divisor de águas foi efetivamente eu sair do conforto. Trabalho por conta de outrem, de um banco, para começar uma empresa de consultoria. E eu disse claramente para amor, vamos ter que fazer um downgrade do nosso padrão de vida se quisermos realmente construir o que nós sempre desenhamos. E isto vai requerer consentir alguns sacrifícios, naturalmente, que já não vamos ter iogurte Danone. E aí era mesmo esta a expressão. Eu conversei com o meu filho mais velho na altura, era o único, não, o mais novo já tinha também nascido, mas era bebê. O Nélio já estava com 7 anos a estudar, penso que primeira ou segunda classe. E eu disse-lhe, pá, eu sei que tu não vais ainda perceber perfeitamente o que o papá vai te dizer, mas, caçula, agora não vais poder levar o lanche à escola na mesma dimensão que tu tinhas antes. Você um dia vai entender. E o puto colaborou, tal como a esposa. Disse, não, estamos juntos, vamos nessa, tá? E aí o segredo é mesmo envolver, ser transparente, ir juntos às reuniões para vender aos clientes, coisas assim. Então, eu envolvo toda a família, mesmo no processo, carrego para ser um sonho nosso, não meu apenas. E tanto é que são todos acionistas. São todos acionistas. E esta estratégia tem facilitado muito. É verdade que tem momentos que são muito mais difíceis do que imaginávamos, mas tivemos a felicidade de, por conta desse percurso todo e essa estratégia toda, nós brincamos quando os momentos estão difíceis, quando aperta. Sim. E hoje o puto está mais velho, com 13 anos, e quando se diz como é, estás nos tubos, não é? E aí existe essa liberdade, então estás nos tubos, puto, estou nos tubos, existe essa liberdade. É claro que os tubos, no nível em que me encontro, não são tubos, né? De tubos. Não são, São apertos mas mais são apertos ao leves. nosso nível, tá vendo? Ao nosso nível, Sim, sim. do tipo,
não é possível fazer aquela despesa, aquele Sim. consumo que são mais supérfluos, está a ver? Uhum. Yeah, E que é então, necessário alguma programação. exatamente. Uhum. Então, nós não passamos necessidades, naturalmente, pela natureza das atividades e a dimensão em que nos encontramos. Isso já não faz parte da nossa realidade. Entretanto, quem investe consente sacrifícios. Os sacrifícios exatamente são deixar de consumir hoje para investir e ganhar mais amanhã. Essa é a lógica Angola é um básica mercado de alto risco e de alto e rendimento, de alto rendimento. naturalmente. Yeah, é muito mais fácil eu fazer o que estou a fazer cá em Angola do que fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existem mais de 300 anos de mercados financeiros. Não diria nos Estados Unidos, né, mas na África do Sul. Europa, África do Sul, onde existem mais de 200 anos de mercados financeiros, por exemplo. Então, aqui, para mim, é o melhor sítio para Sim. estar. E é por isso que, mesmo já nessa reta final, vamos voltar outra vez aqui ao grupo BNS, que lançou recentemente, portanto, 2 produtos. Nessa parte final da nossa conversa, que obviamente não se esgota, sinto que ficaram aí muitos mais tópicos por abordar, alguns deles do Inocêncio mais jovem e dos sonhos e tudo o resto, mas vai haver oportunidade. Definitivamente. Para já acho que faz sentido aqui dar-te aqui a oportunidade de falar um pouco destes produtos e de como é que estás a pensar, ou como é que a empresa e o grupo pensa operacionalizá-los. Qual é que é a visão? Bem, a visão é exatamente conforme disse anteriormente, a vontade de contribuir, não é? E nós, quando decidimos fazer as empresas, foi porque percebemos, inicialmente na consultoria, mas Uhum. o grande objetivo era efetivamente chegar aos serviços financeiros. Por quê? Porque entendemos que os serviços financeiros estavam mesmo distantes da realidade, precisávamos criar soluções que possam ajudar principalmente as empresas, não é? Pela capacidade de mobilização e multiplicação de recursos, geração de emprego, geração de renda, para ajudar Uhum. o país de uma forma geral. Então, colocamos-nos na rota para estruturar esses produtos. E para o efeito temos que ter essas sociedades, no caso a corretora e fundamentalmente a gestora de fundos de investimento, e não podíamos começar de outra forma senão com o produto, com os produtos que melhor respondem a essa demanda. As empresas queixam-se de falta de acesso a crédito, falta de acesso a financiamento, os bancos queixam-se da falta de projetos financiáveis, falta de informação suficiente para avaliar melhor os riscos, porque os riscos baseados nos dados, como, por exemplo, os créditos mal parados, levam a que os banqueiros sejam cada vez mais conservadores. Portanto, ambas as partes têm razões de queixa e nós entendemos que deve-se encontrar soluções e colocamos-nos à disposição, estruturando então um fundo de capital de risco que lançamos, o BNS Tundavala 1, que é um produto financeiro cuja a missão passa por capitalizar as empresas, adquirindo participações societárias e fazendo parte da estrutura de gestão. Deste modo, pensamos nós reduzirem-se os riscos de incumprimento, por exemplo, do serviço da dívida, os riscos de utilização menos apropriada dos recursos. Acima de tudo isto é a facilidade que nós levamos às empresas de conseguirem melhorar não só os seus processos de suporte e controlo, mas acima de tudo as suas práticas de produção, as suas práticas de comercialização, assegurando que eles consigam ter mercado, porque um fundo de capital de risco como o Tundavala, por exemplo, pretende a financiar e investir em empresas da cadeia de valor alimentar. Imagino que nós pensamos em adquirir participações em empresas do setor agrícola, uma fazenda. Depois, na mesma cadeia, nós vamos adquirir participações em empresas do setor comercial, de comercialização alimentar. No fundo, estamos a dizer que a nossa participada do setor de comércio alimentar
tem praticamente a obrigação De de comprar. absorver a produção da fazenda, que também será nossa participada. Portanto, sem comprometer a livre concorrência do mercado, que é importante que isto esteja salvaguardado, sem dumping, sem nenhum mecanismo que vá, por exemplo, comprometer o próprio mercado, mas efetivamente que ao criarmos um circuito de complementaridade entre as empresas da mesma carteira, nós estaremos a assegurar a valorização do capital investido, que os nossos investidores terão confiado a nós, por um lado, mas também estaremos a assegurar que as empresas beneficiárias consigam realizar os seus projetos, consigam crescer. E, no final das contas, se tudo corre bem, a nossa expectativa é que vai correr bem, nem tudo vai correr bem, é um fundo de capital de risco, é expectável que algumas coisas possam não correr bem, nada de ilusões, mas é expectável que as nossas participações nessas empresas deverão se valorizar, porque essas empresas deverão melhorar os seus volumes de vendas, deverão melhorar a cota de mercado, e quando tivermos que sair, como parte da premissa e do modelo de funcionamento dos fundos de capital de risco, se nós entrarmos numa empresa com 1.000 milhões de kwanzas, por exemplo, a representar 50% do capital, a expectativa é que na saída, ao alienarmos essas participações de 50%, vamos tentar sempre preferencialmente, primeiro, deixar que o promotor, o dono da empresa, exerça o direito de preferência, possa comprar os 1.000 milhões, passarão a valer 2.000 milhões, 3.000 milhões, um retorno de mais de 200%, mas pá, queremos pelo menos 30% de valorização, o que não é mau, mas se pudermos passar dessa fasquia, melhor ainda. Segundo, se não for pela alienação, os próprios promotores proprietários poderemos promover fusões e aquisições. Podemos ter duas empresas na carteira que se complementam. Aliás, a própria cadeia está numa perspectiva de complementaridade. Podemos promover uma fusão de todas elas e Criar um se torna conglomerado. um conglomerado, por exemplo. E para algumas poderemos, se forem já bem mais maduras, promover então as ofertas públicas, abrindo capital na bolsa para vendermos então as nossas participações. Esta é a premissa fundamental do grupo BNS, que é aproximar o sistema financeiro às empresas. Mas este do qual falou, portanto, o Tundavala 1 é só um produto. O outro É só um produto produto. que Outro lançaram. produto que é o Kitadi Kiame, que é um fundo especial de investimento em valores mobiliários, é de subscrição pública. Dá nota que o primeiro é de subscrição particular e é dirigido para investidores institucionais que sabem efetivamente a natureza e o volume de riscos a que estarão expostos. Já o Kitadi Kiame 1, que é um fundo especial de investimento em valores mobiliários, que é de subscrição pública, aberto para toda a gente, é um fundo que, primeiro, tem como objetivo proporcionar aos investidores, de uma forma geral, uma rentabilidade acrescida comparando aos produtos tradicionais como os depósitos a prazo, que remuneram-se tanto até 20% ao ano. Se tanto, tem estado a ver aí alguns produtos que estão a remunerar já essa taxa, mas raramente é taxa anual efetiva, ok? Então, nós colocamos esse fundo à disposição das pessoas, do público em geral, para investirem em instrumentos de mercado regulamentado, da Bolsa, da Bodiva, em obrigações do Tesouro, bilhetes do Tesouro, RIPOS, ações, fundamentalmente ações, para que possamos então ter aqui uma rentabilidade estimada acima de todos esses produtos tradicionais, como os depósitos a prazo ou as obrigações de forma isolada. Portanto, uma carteira diversificada de produtos tende sempre a remunerar um pouco mais de produtos isolados. Então, este fundo é de capital de 10.000 milhões de kwanzas. As unidades de participação estão avaliadas em 10.000 kwanzas, entretanto o valor mínimo de subscrição é de 100.000 kwanzas.
Portanto, qualquer pessoa que quiser participar do mercado financeiro, então já para desconstruir o mito de que tem que ser rico, Eu de não, facto quis não fazer essa precisa ser ligação. rico, não precisa ser rico, e um dos objetivos deste fundo também é este, né? Como disse, a nossa visão é de aproximar efetivamente os mercados financeiros do público em geral. Portanto, nós vamos fazendo muita campanha de marketing, de literacia, educação financeira para que as Já pessoas. começaram aqui no Taça Yeah, Cheia. exatamente, e agradecemos a oportunidade, efetivamente, para que os videomakers, o próprio Sebastião, e toda a gente que está a nos assistir possam efetivamente participar desta operação, desta oportunidade, porque findo um ano, que é o período de maturidade deste fundo, nós vamos devolver o dinheiro investido com uma remuneração variável. Por isso é que nós não falamos em remuneração fixa de X%, Uhum. tá? Porque é um instrumento que incluirá vários instrumentos, dentre os quais de renda fixa, incluindo depósitos a prazo, mas só que lá teremos depósitos, teremos obrigações, teremos bilhetes, teremos repos, mas não menos importante, teremos ações. E a história do nosso mercado acionista é que, de uma forma geral, num horizonte temporal de 12 meses, as ações se valorizam. Portanto, não estamos a prometer rendimentos certos, mas baseando-se aqui em dados verificáveis, nós acreditamos que este fundo vai ser capaz de remunerar acima da média que o mercado tem estado a remunerar. Portanto, convidamos toda a gente mesmo a subscrever, e podem fazê-lo a partir dos nossos escritórios aqui no edifício Kwanza, edifício Cabina, No Belas Belas Business Business Park. Park em Talatona, ou ligando para os nossos contactos telefónicos disponíveis nas nossas páginas, nas redes sociais, ou mesmo no site da BNS, onde está toda a informação disponível. Inocêncio, muito obrigado por nos receberes, e nós também agradecemos por te juntares aqui ao Taça Cheia. Muito obrigado. Foi uma recepção mútua. Obrigado.